Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, esse canal de estudo bíblico, sempre com uma postagem, 2 postagens por semana de temas específicos do estudo da Sagrada Escritura. Bom, gente boa, eu quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que estão chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, de acionar aí o sininho, né? E para quem está chegando pela primeira vez, tudo aquilo que for dito, for falado, for estudado hoje, está aqui embaixo no descritivo desse vídeo. Também aí está o contato dos nossos amigos, nossos patrocinadores. De maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam temas de relações pessoais, teológicas, filosóficas, relações humanas. É um centro de orientação, onde a gente pode trabalhar esses temas da nossa relação conosco, com a sociedade e com Deus. Também o nosso grande agradecimento a todos aqueles que nos incentivam, nos patrocinam de maneira anônima aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Bom, gente boa, então como disse, nós vamos entrar no ciclo do novo homem, da criação do novo homem. Nós fizemos uma aula de introdução, já tivemos isso. Então os temas que nós vamos trabalhar a partir de agora são o sinal do paralítico, o sinal do pão, o discurso eucarístico de Jesus, Jesus na festa das cabanas, né, das tendas, o sinal de Jesus e o cego de nascença, a festa da dedicação e o 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Então nós vamos tratar temas dentro do capítulo 5 ao capítulo 11 do Evangelho de São João. O tema de hoje, então, é o primeiro, que vai tratar do sinal do paralítico. Nós vamos focar nosso estudo dentro de todo o capítulo 5 do Evangelho de São João, que trata do sinal do paralítico e também o início do Êxodo. Então nós vamos tratar essa realidade a partir de agora. Esse é o tema da aula de hoje. O ambiente é uma festa dos judeus e Jesus sobe a Jerusalém, né? Então ele está junto à porta das ovelhas, ele está naquela região, e nessa região existe um tanque, né? Em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos, né? E ali perto tinha cegos, coxos, paralíticos, e todos eles buscavam entrar na água quando a água se movimentava. Vou explicar exatamente como é que isso acontecia e por que isso acontecia e qual era a tradição que estava por detrás de tudo isso. O fato é que ali perto havia um homem que já há 38 anos, o texto é muito interessante porque São João ele vai usar este número 38. Então, isso nós vamos ver no decorrer do tempo que isso tem um significado. E Jesus diz para aquele homem, simplesmente, depois da reclamação que ele não conseguia a cura, Jesus diz assim: toma o teu leito e anda. O fato é que era dia de sábado, e os judeus não podem fazer trabalhos no dia de sábado. Então, muitos vêm até aquele homem que está carregando, se forma uma certa confusão. E aquele homem simplesmente diz: aquele que me curou mandou, toma o teu leito e anda. E ele encontra Jesus após a cura, após tudo aquilo que aconteceu, e aí existe uma cena, existe um momento em que um discurso é apresentado, um discurso, uma temática é apresentada. Então, o foco do nosso estudo, né, do nosso estudo de hoje é isso, né, é trabalhar esta cena do capítulo 5. Então, é um sinal. Os detalhes que tem aqui são todos simbólicos. Então, começamos pelo versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Novamente, Jerusalém é um local de subida, é um local que apresenta, ele é de destaque. A cena se move novamente da Galileia para Jerusalém. Quem olha no mapa, então nós vamos fazer este caminho da Galileia. É mais uma
Desde que nós começamos o Evangelho de São João, nós fizemos isso já. Nós saímos da Judéia para a Galiléia, saímos da Galiléia para a Judéia, então passando pela Samaria. Então esta é mais uma ida da Galiléia para a Judéia. Há uma descrição propriamente de onde onde o sinal ocorre. Porque isso é interessante. Por que São João se preocupa a descrever os ambientes? E assim, muitas vezes, com detalhes, né? Com detalhes que ele não precisaria, né? Ele não precisaria, se fosse simplesmente para dar uma catequese, para dizer onde que Jesus estava. Então, versículo 2. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, a porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Então, ele faz duas coisas. Ele fala da porta das ovelhas. Então, ovelha em grego é próbata. Então, a porta probática, um tanque, Betesda, né? Então, o tanque do mensageiro, né? Então, e Betesda, Bet 5, Zaeta, portas, 5 portas. Uma piscina chamada Betesda. Ele poderia simplesmente dizer isso, que, por si só, Betesda já é 5 portas. Mas aí ele usa algo mais, que tem 5 pórticos. E se pensarmos assim, por que ele faz isso? O nome hebraico já seria suficiente. Mas João, em vez disso, descreve. Ele queria enfatizar duas características. Primeira, que está localizada junto à porta das ovelhas. Então, a porta probática é um termo grego simples. Probaton significa piscina probacética. Significa que era um local de limpeza das ovelhas, de purificação das ovelhas. Ou seja, vindo do deserto, trazido pelos pastores, as ovelhas paravam ali para serem limpas, e para beber. A piscina das ovelhas era um lugar de limpeza e de revigoramento. Esta porta era chamada de Porta das Ovelhas, ou seja, próbata. Provavelmente aquela em que os animais, era por onde os animais que iam ser sacrificados no templo entravam. A imagem da ovelha, porém, tradicionalmente no Antigo Testamento, é a imagem do povo. O povo é o rebanho. O Senhor é o pastor que me conduz. Salmo, né? O Senhor que lidera o povo como um pastor lidera as ovelhas. Para entender esse texto, devemos ler Ezequiel, no capítulo 34, onde o profeta se repreende em nome de Deus os pastores que não cuidam das ovelhas, pois conduzem mal as ovelhas, e essas ovelhas ficam doentes, travadas, com as patas quebradas, ou seja, estão paralisadas, e a culpa é dos pastores que não cuidam do caminho por onde as ovelhas vão. Então, esta piscina tem 5 pórticos, né? O simbolismo das ovelhas é o povo de Israel. E os 5 pórticos, o que vai significar? Então, os 5 pórticos, para um judeu, tem a referência muito clara. 5 livros da lei, o Pentateuco. 5 é a lei. Tudo que tem 5, simbolicamente, é um equivalente à Torá. Então, tem um cunho legalista. É a legislação, é a instituição legislativa de Israel, né? Muitos estudiosos no passado disseram que esses detalhes, de certa maneira, não eram propriamente reais, mas eram apresentados. Eram apresentados como um simbolismo por São João. E não havia necessidade própria da existência real da piscina que tinha essas 5 varandas, né? Mas, contudo, em algumas escavações recentes, né, na área do templo, perto da igreja de Santa Ana, em Jerusalém, hoje, desenterraram a piscina probática. E aí? Que tem de espetacular nisso? Ela possui
5 arcadas. Então, de fato, existe a piscina probática na Porta das Ovelhas com 5 arcadas. Então, era um grande claustro. Então, nesse claustro existiam 2 arcadas frontais e mais 3 arcadas laterais. Então, era uma varanda. Essa construção arquitetônica, ela é um tanto rara, mas de fato ela está lá. Então, esses estudos fazem a gente entender que de fato São João viu esta cena. E o que aconteceu? Anos depois da sua Páscoa, depois do Pentecostes, à luz da ação do Espírito Santo, São João para refletir sobre tudo isso. O que de fato tudo aquilo representava, né? E ele viu aquilo que tantos não viram. Ele viu aquilo que tantos não viram e entendeu aquilo que não entenderam. Então, o nosso apóstolo teólogo fala de fatos reais, aquilo que eu venho dizendo. São João não criou nada. Ele baseia a sua reflexão sobre memória histórica, sobre coisas que ele viu. E aqui é a primeira chave importantíssima para a nossa vida. Você que está estudando agora, você que está assistindo esse vídeo, para pensar nisso. João dá uma chave para nós agora. Então, do que é visto, ouvido, muitas vezes a gente não reflete. Mas São João, ele dá uma chave. Ele diz que de tudo aquilo que vemos e tudo aquilo que ouvimos na nossa vida, devemos fazer uma reflexão espiritual. E o que eu posso dizer? Essa chave é a chave mais importante para a humanidade. Aprender a ver, ouvir, refletir à luz do Espírito Santo. O povo de Israel caminhou muito, fez um êxodo, fez toda uma vida, uma teodiceia, uma história. Mas talvez muitos judeus não pararam para refletir na presença de Deus na sua história. Então, esses 5 pórticos que João viu, esta cena que João presenciou, ela representa a lei, ela representa a porta das ovelhas. As ovelhas são o povo de Israel que tem a lei como proteção. Porém, ele vai mais além. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, muitos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o momento da movimentação da água. Pois de tempos em tempos o anjo do Senhor descia no tanque, e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. São as ovelhas de Israel, é o povo de Israel, são os 5 pórticos, é a lei, são os doentes, os paralisados. Porém, versículo 5, ali está um homem, enfermo há 38 anos. Atenção, é atraída para um, que se torna símbolo de todos. E estava doente há 38 anos. E aqui nós vamos pegar emprestada a Cabala judaica. Muitos padres da igreja, exegetas medievais, se entregaram ao estudo do número 38. O que ele significa? Não temos tempo para isso agora. Vamos dizer aquilo que, de maneira simples, João queria dizer àqueles que não conhecem a Cabala, àqueles que não conhecem a simbologia hebraica. Nós, com o 38, nós podemos precisar, pensem vocês, a que momento nós estamos da salvação? Em que momento o povo de Israel está para ver a manifestação de Deus? É o 38º ano. Ou seja, faltam 2 anos para a Páscoa derradeira. Dizer 38 para você vem à mente outro número, que é o 40. O 40 significa 40 anos de deserto. Então, o povo de Israel está 48 anos no deserto. Aquele homem está 48 anos no deserto. Há 2 anos do 40. Há 38 anos de caminho. Então, novamente, há um movimento, há a apresentação de algo que é muito simbólico. 40 anos são os anos do Êxodo. É o período em que o povo de Israel passou no deserto. Este homem está paralisado há 38 anos, ou seja, há 38 anos ele não caminha. Estamos a 2 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa Páscoa onde isso aconteceu, está a 2 anos da Páscoa, onde tudo vai acontecer.
Então, o 40 é o ano da Páscoa, a entrada na Terra Prometida. Esse 38 anos serve como a contagem regressiva. Estamos a 2 anos da paixão, morte e ressurreição. Então, estamos a 2 anos da conclusão do êxodo deste povo que caminha com a lei. É o tempo da Páscoa de Jesus que se aproxima, né? Até que ele conheceu Jesus. Até que ele não fez essa experiência de Jesus, ele estava apenas a caminho. E nesse caminho ele estava parado. É um período de espera. Versículo 6. Vendo deitado, sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou Jesus: Queres ficar curado? Você quer? Não o força a se curar. Ele pede a colaboração do sofredor. Né? O enfermo responde-lhe: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, outro já desceu antes de mim. Ninguém. Isso é muito forte. Essa afirmação é importante porque o homem paralisado em sua natureza, bloqueado, impotente, não tem ninguém por ele. Aqui nós temos a conotação do pecado original que torna o homem incapaz de conhecer Deus, de amá-lo como deveria. Ele reconhece que não tem força externa que possa salvá-lo. E aqui eu vou fazer uma referência à piscina milagrosa, porque eu falei que eu ia explicar onde se fundamenta essa ideia da piscina milagrosa. Temos duas vertentes. Primeiro, muitas histórias se contavam, e uma delas tem um cunho até maldoso. Quando você caminha em Jerusalém, se caminhava em Jerusalém, você não via paralíticos aqui e ali, lançados, espalhados. Todos eles estavam nessa região. Então aqui tem uma dinâmica. Na Cidade Santa você não vê paralíticos, você não vê. Por quê? Porque os comerciantes, as pessoas que vêm em peregrinação, elas não viam isso. Então, a ideia que se tinha é que Jerusalém não tem pobres, não tem doentes, não tem famintos, porque eles estavam nessa região. Eles não estavam à porta do templo pedindo esmolas para quem entrava para oferecer os seus sacrifícios. Eles ficavam nessa região, nesses guetos de pobreza. Mas também tinha uma lenda. A lenda é que o primeiro que mergulhasse na piscina no momento em que vinha uma onda do templo, ficava curado. Ou seja, de tempos em tempos, e aí o São João faz a memória dessa lenda, de tempos em tempos o anjo do Senhor descia no tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, versículo 4, vocês vão encontrar isso lá, depois da agitação, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Mas esse homem não tinha ninguém para jogá-lo na água. E ele nunca teria sido capaz de ser curado, porque ele não seria o primeiro a entrar lá. Havia sempre alguém na frente dele. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando vou, outro já desceu. Não tenho ninguém. Ninguém para me tirar da situação. E aí, Jesus ordena: levanta, toma o teu leito e anda. O que era de fato essa conexão que João está querendo fazer aqui? Essa água que vinha do templo, essa água que descia, que movimentava a água, era a água que vinha de tempos em tempos, liberada do templo. Água que tinha sido usada nos serviços do templo. Água que tinha inclusive sido usada para purificar os animais do templo. Mas aquele homem não tem acesso a essa água. Esse homem não tem acesso a esta água de purificação. E aqui Jesus usa um imperativo, usa uma palavra. Toma a tua maca e anda. É novamente aquela mesma palavra que ele disse: vai, teu filho vive. Caminha, teu filho vive. E ele se colocou a caminho. É um presente imperativo que existe na língua grega, né? Indica a ação continuada. Por isso, começar mas caminhar. Caminhar, continuar e continuar andando. Ir embora. Em outras palavras, vai, ir embora. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Ora,
era dia de sábado. O início do êxodo, o início da libertação, o sinal inicial de Jesus, significa um gesto para libertar, para significar o dom da capacidade de partir numa jornada. Tudo isso é feito a partir do quê? Do mandamento de Jesus. Ou seja, lá em Caná, enchei as talhas de água. Lá em Caná de novo, vai, teu filho vive. Aqui, toma o teu leito e anda. Só que existe um contraste aqui. Um contraste causado por quê? Por um sinal. Mas é sábado. E os judeus protestam porque a lei sendo violada, que um homem está carregando a maca no sábado e a lei proíbe que se faça isso. Versículo 10, nós vamos encontrar isso. Os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o leito. Aquele homem pede desculpas e diz: mas respondeu-lhes: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Há um contraste que é desejado por João e expressamente enfatizado entre o poder de Jesus e a lei que já existe. Jesus que curou, que lhe deu a capacidade de andar, Jesus toma a posição o Criador, também se torna legislador. Ou seja, aquele que lhe deu pernas novamente, aquele que lhe deu movimento novamente, agora lhe diz uma outra lei: pega a tua maca e caminha. Ele que deu a vida, ele que curou, ele que libertou, ele é maior do que a lei. Ele diz: pegue a maca e caminhe. Os outros, por outro lado, os representantes da lei, dizem a ele: não, você não pode trazer a maca. Ele responde: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então, versículo 12, quem é o homem que te disse: toma o leito e anda? Aquele mesmo que me curou. Versículo 13, o que havia sido curado, porém, não sabia quem ele era, porque Jesus se havia retirado da multidão. Ele estava agora em outro lugar. E Jesus se afasta exatamente por isso. Na verdade, ele não procurou, através da cura que ele desempenhou, notoriedade. O milagre não foi feito para chamar atenção, mas sim para curar, para criar entusiasmos, para modificar a vida daquele homem. É isso que fica claro. O próprio homem que é beneficiário do milagre nem sabe quem Jesus é. Ele é simplesmente aquele que se tornou saudável e chama Jesus, ou seja, aquele que me curou. Versículo 14. Mais tarde Jesus achou-o no templo e lhe disse: eis que ficasse são. Já não peques, para que não voltes a acontecer algo pior. E aqui encontramos uma frase transformadora. Entendemos que o símbolo da paralisia, ela simboliza o pecado. E o pecado é, de fato, a autêntica paralisia do homem que enfrenta uma enfermidade física que é apenas um sinal de algo pior, a paralisia da alma. Aquela que verdadeiramente bloqueia o homem. E ele é incapaz de libertar o homem. Aqui nós vemos um contraponto. A lei é incapaz de libertar o homem, apenas oprime, apenas o bloqueia. A lei de fora faz o homem se sentir pecador. Ele lhe diz: você é um pecador, porque você não pode seguir as regras. Ou seja, você não pode caminhar, você não pode entrar no templo, você tem que ficar aqui, à margem. A lei nos faz marginalizados, mas isso não lhe dá força para observar as regras. Ela continua te colocando numa situação de pecado. E aquele homem foi então contar aos judeus porque que Jesus fazia esses milagres. E ele podia mandar, por quê? Porque ele tinha o poder de recriar. E o problema está aqui. Jesus faz coisas num sábado. Ele viola a lei. Estamos no nível de Jesus. Jesus fez aquilo no sábado exatamente para criar uma nova regra. Ou seja, ele deu ao homem a capacidade de andar. Ele o recriou.
fez novamente, fez o vivo. Vai, teu filho vive. Ele aplica o poder de Deus. É uma obra criadora, mas cria duas coisas: a vida no homem, ou seja, a graça no homem, e uma nova lei. Há um embate entre duas autoridades. Entre as autoridades que defendem uma instituição e Jesus, que realiza o trabalho do Criador. E aí nós mudamos totalmente o foco daquilo que está sendo o fio condutor até agora, que é, ou seja, a cura. Jesus está fazendo um contraponto entre a lei e a graça, entre a morte, a paralisia e a vida. E aí surge um discurso. E nesse longo discurso, nós vamos ver verdadeiramente qual é o significado do sinal. Nesse discurso, muitas vezes, nós temos palavras difíceis. E não são propriamente o registro das palavras ditas por Jesus naquele dia, mas precisamente naquele lugar. São a reflexão teológica de uma comunidade de João e do próprio João, o teólogo, 70 anos após aquilo que ele viu. Então, são verdadeiramente as palavras de Jesus porque são iluminadas e inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, mas ditas através de um reflexo de uma comunidade, de um fato. São textos teológicos muito ricos. Então, mais do que dizer o que aconteceu, São João aqui quer que nós entendamos o que de fato há, o que de fato mudou, o que de fato passou a existir naquela cena. A partir do evento, o discurso que se aplica faz com que nós entendamos o que de fato mudou quando aquele homem foi encontrado por Jesus à beira da piscina probática dos 5 pórticos. Ou seja, o que aconteceu quando o povo de Israel encontrou o Salvador, o Criador, no seu êxodo. Jesus começa com uma frase que ela é programática. Jesus responde: meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. A palavra agir, ou seja, a palavra trabalhar, a palavra operar, é o verbo trabalho que tem um significado muito mais forte na linguagem bíblica e no quarto evangelho tem uma referência muito particular à criação. O trabalho do Pai é a criação e o trabalho de Jesus é a criação. Lembrando-se que no outro encontro com um episódio da Samaritana, Jesus disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer o seu trabalho. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, o Pai cria o mundo continuamente e eu colaboro nesse trabalho de criação. A criação não é um evento no passado para o qual Deus inicialmente deu um impulso. Primeiro motor, como dizem os filósofos, como diz Aristóteles. Não. Jesus mostra que Deus está mergulhado no tempo do homem. Deus está mergulhado como um ato criador constante. E é uma frase muito forte. E o evangelista, assim, continua no versículo 18 com algo muito mais chocante. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida. Por quê? Não somente porque ele violava o sábado, mas porque afirmava que Deus era seu Pai. E o que ele estava fazendo era a ação de Deus. Ele tratou Deus como Pai e disse que é igual a Deus e atribuiu a si mesmo a tarefa de Criador. A partir do versículo 19 começa um longo discurso de Jesus que tem basicamente 3 temas. O trabalho de Jesus é a obra da criação que corresponde objetivamente ao Gênesis constante, a uma Gênesis, ou seja, um ato de criar constante. Segundo, é o trabalho de Jesus, que é o dom da vida. E terceiro, o trabalho de Jesus é a verdade, que torna as coisas existentes novas, transformadoras. São os temas do discurso, são esses os temas, ou seja, o trabalho de Deus é a criação, é o dom da vida e a verdade.
Vamos resumir o argumento ao versículo 19. Em verdade vos digo, o filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que o pai, o que vê o pai fazer. E tudo o que o pai faz, faz também semelhantemente o filho. O verbo é novamente uma referência à criação. Jesus descreve que sua ação é a imitação da ação do Pai. Jesus faz o mesmo trabalho de Deus, pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ainda coisas e obras maiores do que estas que ele mostra agora, para que fiqueis admirados. A expressão ainda maiores é referência ao trabalho da salvação. Ou seja, há uma bela oração na véspera de Natal que a gente escuta tantas vezes, mas não se lembra. Admirável você que criou, quanto mais admirável você que redimiu. Então, no versículo 21, começa o tema da vida. O trabalho de Jesus é dar a vida. E aqui a gente faz memória aquilo que nós vimos no capítulo 4. Vai, teu filho vive. Com efeito, como o Pai ressuscita dos mortos e lhe dá vida, assim também o Filho é que dá vida a quem lhe quer. Note que o verbo querer, na linguagem bíblica joanina, é um sinônimo de amor. Não existe uma arbitrariedade no uso das palavras aqui também. O versículo 22. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Ele não julga. Ou seja, ele não condena, mas confia esse julgamento ao Filho, para que o Filho se torne o termo da compaixão. Aqueles que estão ligados ao Filho não são julgados. Aqueles que o rejeitam, sim. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo são julgados porque rejeitaram a luz. Versículo 23 e 24. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honraram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. E vida eterna, gente boa, no pensamento joanino, é muito mais do que um conceito cronológico. Eternidade é um conceito de plenitude, totalmente reformulado. É aquele que se encontra com a vida, aquele que obedece. Então, é uma plenitude em todos os pontos positivos. Ou seja, nesse discurso que vai sendo apresentado por Jesus, Jesus mostra que, na verdade, aquilo que é apresentado é um novo momento para a humanidade. É um novo momento para o encontro com Deus. Então, ele mostra que os testemunhos a favor de Jesus estão apresentados ali. São a lei, são os profetas, é Deus, todos testemunham Jesus. Então, no versículo 33, nós vemos o testemunho de João. Vós enviastes mensageiros a João, e ele não deu testemunho da verdade? Versículo 36, o testemunho das obras. Mas tenho maior testemunho do que o João, porque as obras que o meu Pai me deu a executar, essas mesmas obras eu faço testemunhando o meu respeito, o Pai que me enviou. Versículo 37, é o próprio testemunho do Pai. É o próprio testemunho do Pai. O Pai que me enviou, ele mesmo dá testemunho de mim. Mas vós nunca vistes a voz, nem vistes a sua face. E o versículo 39, o testemunho das Escrituras. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E aí, Jesus diz algo muito forte. Não são vocês que não entenderam Moisés. Vocês fazem algo pior, dizem algo que Moisés nunca disse. E aí, o versículo 47 e o 46, pois se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque Moisés escreveu sobre mim a meu respeito. E a declaração
de princípio. O Antigo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento prepara o caminho de Jesus. O Antigo Testamento apresenta todo o caminho que Jesus deve percorrer. Ou seja, Jesus vai criar um novo homem. Jesus continua o trabalho da criação e dá a vida e a vida eterna. Então, no capítulo 5, nós temos essa dinâmica. Jesus vai fazer o trabalho de Deus, que é o quê? Ser maior do que a lei. Ele vai dar a vida para aqueles, mas desde que o homem o abrace, o homem acolha a sua palavra e transforme a sua vida. Então, o que nós começamos aqui no capítulo 5 é a construção de um novo homem, que começa agora e se realizará no futuro numa plenitude muito maior. Então, Jesus é testemunhado por João Batista, pelas obras, pelo Pai, pela consciência contida nas Escrituras. Desta forma,